Revisando agora os fatores que alteram o ΔH, a gente tem que o primeiro deles que a gente vai revisar é estados físicos, ou seja, a mudança de estados físicos em uma reação química pode alterar o meu ΔH. Isso quer dizer o quê? Na hora de eu calcular o ΔH, eu preciso levar em conta quais são os estados físicos dos meus reagentes e dos meus produtos. Uma coisa muito importante, dada uma substância química, a gente tem que a entalpia do estado gasoso é maior que a entalpia do estado líquido, que por sua vez é maior que a entalpia do estado sólido. Isso acontece porque, para eu chegar no estado gasoso, eu preciso fornecer mais calor, ou seja, o meu calor potencial vai ser maior e diminui para o meu estado líquido e diminui para o meu estado sólido. Um exemplo simples aqui é o da formação da água. A formação da água, H2 mais O2 formando H2O, é um fenômeno exotérmico. Mas o ΔH da minha reação, ele depende se a água que eu formo está no estado gasoso, está no estado líquido ou está no estado sólido. Repara bem, como a entalpia do estado sólido é a menor dos três, e a entalpia do estado líquido é maior que a do estado sólido, mas menor que a do estado gasoso, a gente tem que o ΔH dessas reações aqui está disposto de uma maneira decrescente, ou seja, o maior ΔH em módulo é o ΔH3, depois vem o ΔH2 e por fim o ΔH1, formando aqui a variação de entropia para a formação da água gasosa, da água líquida e da água sólida. Tudo bem até aqui? Ou seja, repara muito bem nos estados físicos que tem na sua equação termoquímica. Mais uma observação relevante aqui, se você observar o ΔH2 e o ΔH1, a diferença entre eles dois é o ΔH que eu tenho para eu vaporizar a minha água. Da mesma forma, se a gente observar a diferença aqui entre o ΔH3 e o ΔH2, o módulo ΔH3 menos o módulo do ΔH2 vai fornecer para a gente a variação de entalpia de fusão da minha água. E se eu olhar para o ΔH3 já comparando com o ΔH1, a gente vai ter que esse ΔH daqui vai ser o ΔH referente à mudança diretamente do sólido para o gasoso, ou seja, vai ser a minha variação de entalpia de sublimação. O próximo fator que influencia o ΔH que a gente vai ver é a diferença de formas alotrópicas. A alotropia é um fenômeno no qual um mesmo elemento químico pode formar substâncias simples diferentes. Por exemplo, o enxofre. O enxofre pode se apresentar na forma rômbica ou na forma monoclínica. O carbono, ele pode ser carbono grafite ou ele pode ser o carbono na forma de diamante. O fósforo, ele pode formar o fósforo polimerizado, PN, que é o fósforo vermelho, ou ele pode formar o P4, que é o fósforo branco. O oxigênio, ele pode formar o O2, que é o oxigênio que a gente respira, ou ele pode formar o O3, que é o ozônio. E essas formas da esquerda são as formas mais estáveis, são as formas que têm entalpia padrão de formação iguais a zero. Já as formas da direita, elas precisam receber energia a partir dessas formas mais estáveis para serem então formadas. Então, dependendo se eu tenho na minha reação as formas mais estáveis ou as formas menos estáveis, a gente vai ter diferença no meu ΔH. Isso é mostrado no nosso exemplo aqui. Digamos que eu tenha carbono na forma de grafite e, em um caso, eu vou reagir esse carbono com oxigênio e, em outro caso, eu vou reagir esse carbono com ozônio. E nos dois casos eu vou formar CO2. Ou seja, o patamar do meu produto é um só, independente dos reagentes que eu utilizo. Mas a entalpia dos meus reagentes é diferente. Por quê? Nesses reagentes daqui, a gente tem oxigênio, que é menos entálpico que o ozônio. Então, carbono mais ozônio tem mais entalpia do que carbono mais oxigênio. Então, dessa forma, a gente vai ter sim uma diferença na minha variação de entalpia. Nesse caso aqui, como o ozônio ele é mais entálpico e essa reação ela é exotérmica, essa reação com o ozônio vai ter um ΔH2 em módulo maior que o meu ΔH1, ou seja,
a reação com o ozônio vai me liberar mais energia. Tudo bem até aqui? Aqui a gente tem uma lista de elementos químicos para os quais ocorre o fenômeno da alotropia. E essas são as energias de formação dessas formas menos estáveis. Então, na verdade, eu só listei aqui algumas dessas energias para a gente reparar que elas têm diferentes ordens de grandeza. Por exemplo, para essa transformação de enxofre, a nossa variação de entalpia é de 0,1 kcal por mol. Para o carbono grafite e para o carbono diamante, é de 0,5 kcal por mol. Do fósforo vermelho para o fósforo branco, é de 4,2 kcal por mol. E do oxigênio para o ozônio, a gente já tem 22,7 kcal por mol. Então, na realidade, se a gente observar, a gente tem aqui essa sequência que é a sequência crescente da entalpia das formas alotrópicas. Tudo bem até aqui? Deu para entender como é que as formas alotrópicas influenciam no nosso ΔH? Agora a gente vai revisar o efeito da nossa temperatura na nossa variação de entalpia. Mas antes a gente precisa revisar alguns conceitos. O primeiro deles é o conceito de calor sensível, que é o calor que é recebido por um sistema que ocasiona variação de temperatura exclusivamente. Então, Q é igual a mc ΔT, e essa é a abordagem lá da física. Já que na química, para a gente o que é importante é um calor específico molar. Então aqui a gente vai calcular esse calor sensível como mCp ΔT. Aqui eu coloquei Cp, calor específico a pressão constante, porque normalmente nós realizamos reações químicas a pressão constante. A gente realiza reações químicas na nossa pressão ambiente. Já vamos aqui agora revisar o que é calor latente. Calor latente é o calor que realiza a mudança de fase de uma substância. E esse calor lá na física a gente calcula como m vezes L, mas que aqui na química a gente prefere grandezas molares. Ou seja, a gente tem um ΔH molar de mudança de fase, e para calcular esse calor latente basta a gente multiplicar pelo número de mols que muda de fase. Mas o ponto que a gente quer chegar é, imagina que a gente tem uma reação química acontecendo em uma temperatura T1, e nessa temperatura T1 essa reação tem um ΔH 1. E eu quero saber qual seria o ΔH dessa reação para uma temperatura T2, sendo a pressão 1 igual a pressão 2, e sabendo que daqui para cá, dessa temperatura T1 para a temperatura T2, nós não temos mudança de fase. Para a gente calcular esse ΔH, o que a gente precisa fazer é lembrar que a variação de entalpia é a soma das entalpias dos produtos menos a soma das entalpias dos reagentes. Nesse caso aqui, a temperatura T2. Se você lembra bem lá do conceito de entalpia, você vai perceber que se eu tenho uma substância, uma entalpia H1, e eu forneço calor para ela, na realidade o que eu estou fazendo é pegando essa entalpia e aumentando desse calor que eu forneci. Ou seja, essa entalpia dos produtos a uma temperatura T2, na realidade, é a entalpia dos produtos a uma temperatura T1, mais o calor que esses produtos receberam para ir de uma temperatura T1 para a temperatura T2. Aqui esse menos é o menos daqui, e a entalpia dos reagentes à temperatura T2, na realidade, é a entalpia dos reagentes a uma temperatura T1, mais o calor que eu forneci para esses reagentes irem de uma temperatura T1 para uma temperatura T2. Rearranjando esses termos, a gente vai ter a entalpia dos produtos a uma temperatura T1 menos a entalpia dos reagentes a uma temperatura T1, que vem parar bem aqui. Mais o calor que eu forneci para os produtos irem de uma temperatura T1 a uma temperatura T2, menos o calor que os reagentes receberam para ir de uma temperatura T1 para uma temperatura T2. Se você reparar bem, esse termo daqui nada mais é que o ΔH1, que é o ΔH para essa minha reação acontecer na temperatura T1. Mas essa questão aqui dos calores dos produtos menos dos reagentes, na realidade a gente pode expressar em termos de calor sensível. Na hora que a gente pega essas expressões, abre
e coloca em evidência T2 menos T1, a gente vai ter aqui os coeficientes estequiométricos da nossa reação vezes os calores específicos à pressão constante de cada uma dessas respectivas substâncias. Ou seja, Dzinho vezes o calor específico à pressão constante da espécie D, mais Ezinho vezes o calor específico à pressão constante do E. Esses aqui são os nossos produtos, menos o dos nossos reagentes, que é Azinho, vezes o calor específico à pressão constante do A, e a mesma coisa para o B, vezes T2 menos T1. Se a gente resume isso daqui, essa expressão final aqui, a gente pode dizer que o ΔH2 é igual a ΔH1 mais delta de NCP vezes ΔT. E essa expressão aqui é o que a gente chama de lei de Kirchhoff. Sim, lei de Kirchhoff aqui na termoquímica. E você deve estar se perguntando, Moisés, o que isso tem a ver comigo? Isso aqui tem a ver com você quando a gente pega esse gráfico da entalpia dos reagentes, da entalpia dos produtos em função da temperatura. Se a gente plotar aqui a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes em função da temperatura, a gente vai ter que essas entalpias vão ser retas. Retas que normalmente não são paralelas, ou seja, essas retas se cruzam. E quando a gente tem que o nosso delta NCP é maior do que zero, a gente tem que as entalpias dos produtos elas passam das nossas entalpias dos reagentes. Ou seja, a gente pode ter que uma reação que a uma temperatura baixa era endotérmica, para uma temperatura alta ela passa a ser exotérmica. E, da mesma forma, quando a gente está trabalhando com um caso que o meu delta NCP é maior do que zero, na realidade a gente vai ter que uma reação que era exotérmica a uma baixa temperatura, a uma alta temperatura ela pode se tornar endotérmica. Mas na realidade, na prática, o que a gente está fazendo aqui é o encontro de retas. O que a gente está fazendo aqui é obtendo um ponto onde, teoricamente, a inversão do meu ΔH. Eu teria achado um ponto aqui, onde esse meu ΔH2 seria zero. Mas quando eu faço esse ΔH2 igual a zero e encontro analiticamente qual seria essa minha temperatura para a qual a gente teria ΔH igual a zero, a gente encontra que essa temperatura, em geral, estaria abaixo de 0 Kelvin. Ou seja, para cada reação química a gente tem que fazer essa conta de maneira separada. Mas para a maioria das vezes que a gente faz essas contas, a gente chega aqui. Esse ponto, que o ΔH seria zero, seria abaixo de 0 Kelvin. Mas isso é só a resolução de uma equação. O sentido físico para isso é que, nesses casos aqui, não há inversão de ΔH. Se você observar bem, aqui a gente tem os produtos e aqui a gente tem os reagentes. Variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Ou seja, aqui a gente tem uma entalpia aumentando, um processo endotérmico, que acima de uma certa temperatura se torna exotérmico. Aqui um fenômeno exotérmico, que acima de uma certa temperatura se torna endotérmico. Mas como essa temperatura de inversão normalmente está abaixo do 0 Kelvin, essa inversão não ocorre. Ou seja, tudo que a gente tem é esse efeito daqui para frente. E se você observar esse efeito daqui para frente, aqui um ΔH exotérmico, que era pequeno a uma dada temperatura, quando eu aumento a temperatura ele aumenta também. Da mesma forma que, observando apenas depois desse ponto de encontro, a gente tem que o ΔH, para um processo endotérmico, aumenta com a temperatura. Então, por fim, o que a gente entende é que o resumo disso aqui tudo é que o aumento da temperatura amplifica os efeitos termoquímicos. Normalmente, quando eu aumento a temperatura, o que é endotérmico se torna mais endotérmico e o que é exotérmico se torna mais exotérmico. E é essa a influência da temperatura no nosso ΔH. Deu para entender até aqui? Um próximo fator que a gente pode avaliar que tem influência sobre o nosso ΔH é a pressão. Mas a pressão, apesar de influenciar no nosso ΔH,
essa influência no ΔH é muito pequena e ela faz com que haja variações no ΔH significativas apenas para aumentos de pressão acima de 1000 atm. Como esses aumentos de pressão normalmente são raros, a gente vai lembrar que a pressão influencia sim o nosso ΔH, mas se ele não falar que a pressão aumentou muito, mas muito mesmo, a gente não vai considerar essa variação do ΔH em função da pressão. Olha, passamos por uma jornada bem grande, mas enfim, chegamos no final da nossa revisão de termoquímica. Agora nós vamos para os exercícios. Se tiver alguma dúvida, volta aqui na teoria e a gente vai junto, rumo à sua aprovação no ITA. Até mais!